Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, seja convosco. A atuação do Espírito de Pentecoste até hoje. Em Atos, Lucas relata a ascensão de Jesus ao céu. Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. No capítulo 2, ele destaca a descida do Espírito Santo à terra. Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Jesus tinha dito: se eu não for, o Consolador, Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, versículo 7. Foi em cumprimento desta promessa que Pedro disse a respeito de Cristo glorificado: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Atos, capítulo 2, versículo 33. Há muitos anos, um famoso explorador do Ártico partiu com uma expedição para o Polo Norte. Depois de caminhar 2 anos por aquela região desolada, ele escreveu uma curta mensagem. Amarrou-a no pé de um pombo-correio e preparou-se para soltá-lo para que fizesse a longa viagem de mais de 3.000 quilômetros até a Noruega. O explorador olhou para a solidão ao seu redor, nenhum ser vivo, até onde seus olhos podiam alcançar. Nada além de gelo, neve e um frio incrível. Segurou a ave trêmula em suas mãos por alguns instantes e depois a soltou-a na atmosfera gelada. O pombo deu 3 voltas e depois partiu direção ao sul. Sobrevoando centenas de quilômetros de gelo e mar, até descer junto à esposa do explorador. Com a chegada do pombo-correio, esta sabia que estava tudo bem com seu marido na longa noite do Ártico. Da mesma forma, a vinda do Espírito Santo, a pomba celeste, provou aos discípulos que Cristo tinha entrado no santuário celestial, tinha se assentado à direita de Deus Pai, porque a sua obra redentora estava concluída. A chegada do Espírito Santo cumpriu a promessa que Cristo tinha feito. Também testemunhou que a justiça de Deus tinha sido feita. Tinha-se iniciado a era do Espírito Santo, que não podia começar antes que Cristo fosse glorificado. Sem dúvida, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes marcou uma mudança crucial na maneira de Deus se relacionar com a raça humana. É um dos 5 acontecimentos passados, todos eles componentes básicos do evangelho cristão: a encarnação, a redenção, a ressurreição, a ascensão e Pentecostes. O 6º componente ainda está para ser realizado: a segunda vinda de Jesus. O primeiro acontecimento básico, a encarnação, marcou a entrada redentora de Deus na vida humana, como verdadeiro homem. O segundo acontecimento foi a maneira de Deus permanecer justo e mesmo assim justificar homens culpados, a redenção. O terceiro acontecimento, a ressurreição, demonstrou que os 3 grandes inimigos do ser humano, a morte, Satanás e inferno, tinham recebido o golpe de misericórdia. O quarto, a ascensão, mostrou que o Pai tinha aceito a obra redentora do Filho e que as exigências da sua justiça tinham sido cumpridas. O quinto evento, o Pentecostes, nos assegura que o Espírito de Deus veio para realizar seus propósitos no mundo, na igreja e no crente individual. O calendário judaico estava orientado em diversas festas durante o ano. As 3 mais importantes eram
em que todos do sexo masculino deveriam comparecer perante o Senhor. Deuteronômio, capítulo 16. Estas 3 festas eram a Páscoa, a festa dos tabernáculos e Pentecostes. A festa da Páscoa comemorava o dia em que os israelitas foram libertados milagrosamente de um longo período de escravidão no Egito. Depois de matarem um cordeiro sem defeito, Êxodo, capítulo 12, versículo 5, os israelitas passaram o sangue nas portas de todas as suas casas e assaram e comeram os cordeiros. O sangue do cordeiro livrou-os do julgamento de Deus. A Páscoa do Antigo Testamento teve seu cumprimento final na morte de Cristo no Calvário. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O livro aos Hebreus nos ensina que, devido a isto, não há mais necessidade de sacrificar o sangue de novilhos e bodes. Jesus Cristo, de uma vez por todas, ofereceu a si mesmo pela salvação de todos os homens, derramando seu sangue. Festa dos tabernáculos. A palavra que nós usaríamos hoje seria cabana ou tenda. Lembrava Israel dos dias do êxodo do Egito, quando as pessoas não viviam em casas, mas em cabanas feitas de ramos de árvores. A festa era celebrada depois da colheita. Por isso é chamada de festa da colheita. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 16. Talvez a comemoração da libertação do Egito tenha sido cumprida na libertação e bênção muito mais ampla que veio com a redenção em Cristo. João capítulo 7, versículo 38, sugere que a vinda do Espírito Santo mata mais a sede que a água no deserto e a chuva necessária para a colheita. Pentecostes ficou conhecida como a Festa das Semanas, porque era comemorada no dia seguinte ao 7º sábado depois da Páscoa. Uma semana de semanas. Com isto, perfaz 50 dias. O nome passou a ser Pentecostes, a palavra grega para 50º. A festa de Pentecostes era celebrada no início da colheita. Em Números, capítulo 28, versículo 26, é chamada de Dia das Primícias, primeiros frutos. E é verdade que o dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo no Novo Testamento, foi um dia de primeiros frutos. O início da colheita de Deus neste mundo, que será completada quando Cristo vier de novo. Pentecostes, então, estão sob sua direção, assim como os discípulos eram guiados por Jesus. Jesus ainda exerce seu senhorio sobre nós no céu. Mas, como ele não pode estar conosco fisicamente, ele transmite suas instruções através do Espírito Santo, que faz Cristo ser uma realidade em nós. Desde Pentecostes, o Espírito Santo é o elo de ligação entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Ele aplica a obra de Jesus Cristo aos homens da nossa época. Pouco depois, quando comecei a me aprofundar sobre o Espírito Santo, uma das primeiras perguntas que eu me fiz foi esta:
por que o Espírito Santo teve que vir? Não demorei a achar a resposta. Ele veio porque tinha uma obra a fazer no mundo, na igreja e no cristão individual. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém.